Amém. Vamos orar? Pode orar, por favor. Pai, te louvamos, te adoramos por este dia, Senhor. Pai, te pedimos, Senhor, que o Senhor nos instrua da Tua palavra. Senhor, usa o Teu servo, Senhor, aqui na escola dominical. Usa o Teu servo na pregação. Pai, nós te clamamos, Senhor, que esta palavra venha, Senhor, surgir efeito em nossos corações. Em nome de Jesus, nós choramos e te agradecemos. Amém. Amém. Maturidade, um aperfeiçoamento ininterrupto em Cristo. É o título da lição, baseado em Filipenses capítulo 1, versículo 3 e versículo 11. Vamos ler assim a palavra de Deus. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações, em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-lo até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes, quer me aprendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios de fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Eu vou me basear nesse versículo para nós vermos o que ele fala sobre crescimento, sobre aperfeiçoamento. É uma epístola muito bonita. Bem, antes vou falar um pouco sobre a característica de Filipos. Filipos, ela tem esse nome em homenagem a Filipe, pai de Alexandre o Grande, que chamava Filipe o Magno, ou Filipe o Grande. Ele era um macedônio, era um macedônio que era escravo dos gregos, era um macedônio que vivia como escravo dos gregos. Ele era escravo de um general, assim a história nos conta. Ele, durante as conversas do general, ele foi aprendendo estratégia e um dia ele foge. Nisso que ele foge, ele vai para a Macedônia, terra natal. E lá ele começa a levantar um grupo de guerreiros para libertar a Macedônia do domínio romano. Na verdade, ele era um escravo macedônio, generais romanos, não gregos, perdão. E aí ele começa a trabalhar e criar um exército. Eu quero fazer aqui um reset. Na verdade, ele era escravo de gregos, tá? De gregos. E os gregos, eles eram dominados pelos persas, só que a Grécia não foi dominada totalmente pela Grécia. Esse que é o ponto. E aí então ele foge, ele é um cara entre os generais gregos, ele foge, vai para a Macedônia, começa a criar um exército, só que ele vai aumentando aquele exército de cidade em cidade. Cada cidade que ele conquista, ele não transforma numa cidade opressora por ele, mas ele torna livre e toma os nomes daquela cidade como seus soldados. Ele vai crescendo, ele vai para a Grécia. Grécia é dividida em polis, ele domina cidade e cria o que nós conhecemos como Império Persa. E é interessante, o Império Grego. Interessante que ele é macedônio, mas cria o que vai ser futuramente o Império Grego. E Alexandre o Grande, filho de um macedônio com uma grega, ele vai herdar esse reino do pai, um ex-escravo que cresce, desenvolve. E nesse que Alexandre Grande vai ser instruído, o pai dele contrata nada mais, nada menos que Aristóteles para ser um instrutor de Alexandre Grande. Então, Filipos é uma cidade de homenagem a Filipe, esse grande personagem da história. Essa cidade tem uma cidadania romana, porque ela apoiou a guerra
de Augusto contra os rebeldes, romanos rebeldes de Marco Antônio e tudo mais, Júlio César e tudo mais. Uma cidade orientada por Deus para Paulo evangelizar. Quando você vai lá em Atos capítulo 16, versículos 6 a 10, Paulo está querendo ir para uma cidade evangelizar. Ele quer ir para uma região. Paulo ali fala que o Espírito de Deus não deixou ele ir. Em outras passagens, Paulo fala que os demônios se opuseram a ele. Mas, na verdade, depois de um sonho, ele vai orar, o que está acontecendo, aí ele vê um macedônio e clama, passa lá de cá e ajuda-nos. É interessante que ele identifica esse macedônio, ele devia ser um espírito, um varão, um anjo, que se personifica de um macedônio, ele coloca roupa macedônia, linguagem macedônia, característica macedônia, ele identifica como macedônio, e aí ele entende então que ele tem que ir para aquelas regiões evangelizar. E ali, quando vai em Filipe, a partir do versículo 16 ao versículo 18, você vê que há salvação, libertação, mas também existem resistências. Existe uma resistência. Uma menina possessa por demônio, ela vai profetizando, falando aí do servo de Deus, Paulo, e aquilo irritou Paulo, por causa da expulsão do demônio da menina, ele vai ser preso. Mas quem vai apoiar, quem vai abrir a porta para a igreja em Filipe é uma mulher chamada Lídia. Então vejo que Lídia é uma mulher que abre a porta para o evangelho. Lídia era uma judia, uma mulher muito rica, que era vendedora de púrpura. Púrpura era um tecido tingido com púrpura. Era um tecido tingido com aquela cor que era uma cor muito de realeza. Então quem usava aquela cor? Somente pessoas ricas, de autoridade, de domínio, que usavam aquela cor. Um escravo não usaria, uma pessoa comum. E por isso que ela era rica, porque ela comprava, tingia, não sei se ela sabia a arte de tingir esse tecido, mas esse tecido ele era tingido por uma pequena larvazinha que soltava uma tinta vermelha e ela ali pintava. A cidade, ela fala além de Lídia, ela fala de 3 outros personagens. Vódia e Síntique, que tiveram uma discussão entre si, e Paulo falou que aqui estava trazendo um problema para a igreja, e também Paulo fala sobre Clemente. Uma igreja que estava passando por perseguições, e era uma igreja que, devido ao evangelho, passava por perseguições de 2 alas. Uma ala gentílica, que via que aquele tipo de situação do evangelho estava acabando com algumas questões religiosas, porque as pessoas se convertiam, e como o evangelho ele proíbe qualquer tipo de imagem de adoração, nós temos que entender que o evangelho não proíbe você possuir algum utensílio que tenha alguma imagem. A Bíblia proíbe a adoração, a veneração dessas imagens. Então, haviam aquelas imagens de veneração, aquelas imagens de adoração. Só para nós termos uma situação, Deus manda fazer uma cobra de cobre, uma serpente de cobre, para poder salvar todo mundo que foi mordido. Depois a serpente foi destruída porque o povo estava adorando a serpente. E não era esse propósito. Não era esse propósito. Até mesmo quando Israel passa pelo Mar Vermelho, eles constroem um monumento, e o povo, que monumento é esse? É para nos lembrar. Então é um monumento memorial, e não para adoração. Então, como o evangelho proíbe a veneração de imagens, muitas pessoas se convertendo, eram menos pessoas comprando imagens. Também eram menos pessoas consultando esses espíritos, porque a palavra era suficiente para eles, a mensagem do evangelho era suficiente para eles. Então eles começam a rejeitar aquele tipo de comportamento, e aí eles estão perdendo dinheiro. O que há ali, a preocupação é o comércio. Então eu estou perdendo dinheiro, estou perdendo
referência na sociedade. E depois também pelos judeus. Os judeus não queriam que o evangelho prosperasse. Então eles tinham uma oposição religiosa da sua época e também uma perseguição judaica na sua época. Vamos lá. Para começar, para nós entendermos como é que podemos amadurecer, o que Paulo nos ensina aqui sobre amadurecimento, vamos destacar o versículo 3. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Então, boas lembranças trazem amadurecimento espiritual. Cuidado com as más lembranças. Há recordações que ferem o coração, abatem o espírito e provocam grande dor. Há reminiscências amargas e lembranças dolorosas. Há memórias que só trazem à tona a desesperança. Paulo teve momentos ruins, mas ele preferiu as boas. A igreja de Filipe gerou boas lembranças. Então, era uma igreja que viu a perseguição, que viu o que Paulo passou, que viu o que estava acontecendo, mas ela preferiu ter boas lembranças. Agradeço a Deus toda vez que me lembro. Então, nós temos que... É claro que a gente não vai esquecer as coisas mais que nos aconteceram. As coisas mais que nos acontecem, a Bíblia ela manda nós usarmos como recurso de não repetir, de não refazer, de não copiar. Aprenda com as questões. Eu me lembro que eu fiz isso, eu fiz aquilo. Tem pessoas que memorizam as questões pesadas e vivem com a eternidade, com aquilo, com aquele sofrimento. Aquilo é importante, mas não deve ter ela primazia em nossas vidas. O que nós temos que fazer? Lembrarmos das grandes coisas que Deus fez. Eu não posso me lembrar eternamente daquela enfermidade que me levou para o hospital e quase morri. Eu não posso me lembrar daquele período na minha vida que eu fui à bancarrota e não tinha dinheiro para comprar um pãozinho qualquer. Tudo isso aconteceu, tudo isso está na nossa memória, mas não são elas que devem perpetuar o nosso comportamento, porque elas impedem crescimento, elas impedem evolução, elas impedem amadurecimento. E aí então elas servem, como falei, lembrar de um período, mas você não estava naquela situação. É isso que nós temos que entender. Eu não estou mais naquela situação, eu não estou mais naquele período, eu não estou mais naquele momento, eu não estou mais vivendo aquela condição. Então eu tenho que me lembrar das boas coisas que Deus fez e eu potencializar minha mente, potencializar minhas emoções, potencializar meus sentimentos nas coisas boas que aconteceram, para eu poder superar esse momento. Então, boas memórias, elas amadurecem as nossas vidas. Segundo ponto, boas lembranças trazem amadurecimento espiritual. Em primeiro lugar, recordações que trazem gratidão. A igreja de Filipe sustentou Paulo. Veja que Paulo fala que agradece a ele, no versículo 3, toda vez que me lembro de vocês. Por quê? Porque era uma igreja que nunca desamparou Paulo. A gente fica falando, as pessoas, elas querem ver um evangelho que não dê suporte ao pastor, que não dê suporte à liderança, que não dê suporte ao evangelho, à igreja. Ela tem que superar situações. Não é porque a igreja A, B, C ou D que usam mal o dinheiro, usam mal as verbas, usam mal os donativos, usam mal os dízimos, criam uma teologia que não está de acordo para poder extirpar da gente, retirar da gente valores, até valores acima da nossa capacidade, para poder a gente falar que uma Bíblia não condena essas coisas. A Bíblia condena uma, mas não condena a outra. A Bíblia condena o abuso, mas a Bíblia não proíbe a contribuição. A Bíblia condena o mau uso, mas a Bíblia não condena o sustento. E era uma igreja que sustentava. Que coisa linda! Então, Paulo, se você ver aqui,
Tessalônica era uma igreja que estava passando por tribulações. Corinto, segunda carta de Corinto, é uma carta que Paulo reclama que foi abandonado pela igreja até financeiramente. Até de forma financeira. Paulo fala, eu desdobrava. Paulo, eu não me deixei dominar por essas situações. Quer ver um exemplo interessante quando você lê o final do livro de Crônicas, capítulo 2 Crônicas, 36, a Bíblia fala que os sacerdotes abandonaram o sacerdócio porque o povo não dava mais sustento para eles. Não somente isso, mas também tinha a ver com o rei Ezequias, com o rei Josias. Tanto que ele convoca, chama, vem, porque agora já estamos sendo sustentados. Então, os levitas que deviam ser amparados, estavam desamparados. Eles têm que comer, eles têm que se vestir, eles têm que sobreviver. E eles vão mas isso é reprovado por Deus. E aí Paulo fala aqui que eles sempre estiveram ajudando o apóstolo Paulo. Em segundo lugar, recordações produzem glória ao nome de Deus. Em Filipe, Paulo viu a mão poderosa de Deus trabalhando na igreja e por intermédio dela. Que coisa, que linda. Agradeço, meu Deus, toda vez que me lembro de vocês. Então, em segundo lugar, recordações produzem glória ao nome de Deus. Então temos que nos lembrar aquilo que glorifica a Deus. Até mesmo as dificuldades são para a glória do nome do Senhor. Eu não vou glorificar Deus para ver que Ele intervém na minha pessoa. É como o Jó falou, Deus me deu, Deus tomou. Versículo 4. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Aí tem o segundo passo. Primeiro passo, lembranças. Nós temos que lembrarmos das boas coisas que Deus nos fez. As más coisas são como exemplo. Se eu fiz alguma coisa que me levou para uma derrotada, eu tenho que me lembrar, olha, eu não vou fazer isso, porque isso me levou para essa situação. Aí aquela oportunidade que te levou para a derrota, elas vão voltar. Elas vão se manifestar novamente. Elas vão se apresentar novamente. Elas vão se impor novamente. E aí o que eu faço? Não, eu fiz isso e sofri assim. Eu fiz dessa maneira e me aconteceu toda essa situação. Há pessoas que a gente não pode ajudar, porque Deus está tratando. Então deixa Deus cuidar das pessoas. E aí o segundo passo para nós termos uma vida de amadurecimento é muito redundante. Isso aqui é muito redundante. Oração. Um cristão maduro realiza tudo com alegria. Tudo com alegria. Paulo, se a gente fizer com murmuração, Deus não aceita. Israel estava indo para a terra da promessa. Não estava indo para a terra da promessa? Mas de que maneira? Murmurando. Qual foi o último ato de murmuração de Israel? O último ato de murmuração de Israel foi com respeito aos espias. Depois Israel, vai ver se Israel murmurou de novo. Houve murmuração de Israel. Houve. Porque Deus já tinha decretado, ninguém vai mais entrar. Acabou, decretou. Ninguém mais vai entrar. A gente tem que fazer tudo com alegria. Fazer as coisas na igreja com alegria. Fazer as coisas espirituais com alegria e não com murmuração. Gente, um dos grandes problemas da igreja católica é que ela transforma a oração com penitência. Orar não é penitência. Eu pequei, padre, reza, não sei contra o Pai Nosso, não sei contra a Ave Maria. Aí no final, aí não fala, vamos orar, mas eu não pequei, não fiz, né? Não dizendo, qual foi o pecado que eu cometi para o Senhor fazer uma campanha de oração? Então só vem com o de oração que está em pecado. Vou lá, estou em pecado, vou lá orar para Deus me abençoar, né, Daniel? Então não é. A oração, ele é um ato que tem que ser feito com alegria. Tudo, gente, tudo feito com alegria. Paulo fala sempre, oro com alegria. Que coisa linda! Oro com alegria. Orar com alegria. Aí, eu botei aqui
todos os tipos de alegria que aparece aqui em Filipenses. Olha só, a alegria de que Jesus Cristo seja pregado. Ou seja, eu tenho que me alegrar porque Jesus está sendo anunciado. Gente, fico feliz quando eu vejo um alemão pregando o evangelho verdadeiro, quando eu vejo um sueco, quando eu vejo um dinamarquês, quando eu vejo um holandês, quando eu vejo um nigeriano, quando eu vejo um etíope, um homem, uma pessoa de Cabo Verde, de qualquer nação, Nova Zelândia, do Canadá. Fico feliz quando vejo, principalmente essas nações, quando vejo um francês pregando o verdadeiro evangelho. Não nos esqueçamos que um dos pais da reforma era francês, John Calvino. Tá? Um dos pais da reforma era francês. E antes dele, o outro grande pai da reforma era o alemão. Dessas duas nações vieram as mais terríveis teorias e teses anticristãs que hoje permeiam pelo mundo afora. Que tristeza. Mas me alegro com o Evangelho. Eu fico feliz quando vejo bons pregadores aqui nos Estados Unidos, porque o Brasil ele tem uma ideia de que o melhor evangelho do mundo sendo pregado aqui no Brasil. Não está não. Tem lugares aí que estão pregando tão bem. Há bons pregadores no Brasil, mas também há bons pregadores em outras regiões do mundo. Esse tipo de mensagem, esse tipo de slogan, impede a gente ver outras pessoas sendo usadas por Deus em outros lugares que estão aí em evidência. Então eu fico muito feliz de ver o Evangelho sendo pregado. A alegria na fé, coisa linda, feliz pelo conhecimento da doutrina, gente. Eu estava revendo uma entrevista com um pastor lá de São Paulo, e ele falou, não, porque eu sou pastor, não tem nada a ver com, não quero entrar no campo da doutrina. Gente, quando eu falo Jesus salva é doutrina. Quando eu falo que o homossexualismo é pecado, é doutrina. Quando eu falo que adultério é pecado, é doutrina. Porque a gente não pode me dizer que os homos afetivos são em pecado. Os héteros que abusam do ato sexual estão em pecado. Os héteros que querem ter mais de uma mãe estão em pecado. Os héteros que querem amante sem ter casado estão em pecado. Não importa a condição, a opção sexual que você faz. Se você está vivendo uma comportamento sexual errado, equivocada, você está pecando contra as Sagradas Escrituras. Até mesmo o sexo tem que ser o momento certo de ser praticado. É um casamento. Não antes como algumas pessoas fazem. Então, a alegria de ver, nós temos que ter felicidade de ver o Evangelho sendo pregado. Nós temos que ter prazer de estudar a Bíblia. Gente, nós temos que ter prazer em igrejas que estão ensinando a palavra de Deus. Veja aqui a nossa igreja, a qualidade, eu sempre falo isso muito. A qualidade dos nossos cultos, a qualidade da escola dominical. Aqui nós temos o irmão Gilberto, o Diácono Daniel, que estão sempre nos ensinando a qualidade que trazem a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus. Quando pega na segunda, quando pega na quarta, a qualidade da palavra de Deus. Não aos domingos, a qualidade que sempre se traz aqui da palavra de Deus. E aí a gente fica vendo que as pessoas desprezam o conhecimento. E Paulo fala, feliz, a alegria na fé. Estou alegre pela vossa fé, ou seja, pelo vosso conhecimento, pela vossa confiança. A unidade em alegria, completa em alegria, tendo o mesmo modo de pensar. A igreja que pensa uníssona é uma igreja alegre. A igreja ela precisa entrar em coesão. Algumas diferenças sempre vão existir, mas em prol de todos os bens de todos eu vou. A alegria do sofrimento por Cristo. O sofrimento não traz alegria, traz dor.
Mas sofrer por Jesus é uma dor mais alegre. Né? Não se esqueça de Atos, quando os discípulos foram chicoteados porque pregaram o Evangelho. Pedro e João sendo todo abrindo para que saíram alegres, porque se tornaram dignos de sofrer por Jesus Cristo. Alegria é um sofrimento. Irmãos, quando a família te despreza porque você é crente, fique alegre. É claro que por causa disso vai deixar buscar, né, os entes familiares, mas fique alegre. O marido se opõe, a esposa, o filho, o pai, a mãe, fique alegre. Começa a te torturar psicologicamente, emocionalmente em casa. Eu me alegro porque participo do Evangelho, estou sofrendo por Jesus Cristo. A alegria pela cura do irmão, a alegria por estar em Cristo, a alegria por interessar no trabalho que está sendo feito. Tudo isso aqui é Paulo falando sobre a questão da alegria. A alegria traz amadurecimento. Vamos lá, pela metade. Em todas as minhas orações faço em favor de vocês, sempre oro com alegria. Um cristão maduro sempre faz orações e intercessões. Então, em primeiro lugar, um cristão maduro, a alegria traz amadurecimento e a oração traz amadurecimento. Em primeiro lugar, uma intercessão contínua em todas as minhas orações. Ou seja, Paulo não tem uma vez que quando ele vai orar, não ora pela igreja de Filipe. Não tem uma vez. Irmãos, que coisa boa. Eu desejo uma coisa para vocês. Aqui na igreja, toda segunda-feira, não tem uma segunda-feira que ninguém é alcançado pelas nossas orações. Nós oramos nominalmente um por um. Até um dia que não consegui mais fazer isso, né? De tantas pessoas, né, Luiz? Que a gente não vai mais lembrar. Não é muitas pessoas, é muita gente. Mas não há um momento em que nenhuma cadeira é orada. Não há um momento que nenhuma pessoa é lembrada em oração. Em segundo lugar, uma intercessão abrangente. Ele ora por todos que na igreja. Não se envolve apenas com uma parcela. Irmãos, tem gente que não escolhe a irmã, não gosta da irmã, não vou orar pela irmã. Tem gente que faz isso ou não faz? Tem gente que faz isso, gente. Eu já vi. Olha, uma vez nós sabíamos que uma pessoa estava em atrito com outra. Olha para o fulano, orar por ela. Você não sabe o que eu estou problema com ela nem, gente. Temos que orar pelos outros. Superar as nossas diferenças, superar as nossas dificuldades, superar os nossos entraves pessoais, orar por todos, uma igreja madura. Eu estava lendo esses dias, não sei se vocês sabem, duas coisas que eu quero falar, dois exemplos que eu quero usar. Não sei se vocês sabem, mas na Copa do Mundo 2012, o Brasil foi campeão, sabiam que haviam dois jogadores que não se entendiam? Sabe quem é? Dois jogadores que não se entendiam. Rivaldo e Ronaldinho, o fenômeno. Eles não se entendiam. Eles estavam sempre, mas em campo, havia até um momento que o Rivaldo demorava a passar a bola para o Ronaldo, o nosso posicionado. Agora veio à tona tudo isso, né? Toda a situação. Inclusive naquele gol que o Ronaldinho fez, que o goleiro garra e larga e ele chuta, quem chuta é o Rivaldo. Mas o Ronaldinho fala, eu estava aberto, posicionado para receber a bola, e ele preferiu chutar do que me passar, porque eu já tinha feito um gol. Aí ele vai lá no rebote e faz o gol. Mas você vai ver o Rivaldo abraçando ele, ficando feliz. Mas havia um problema entre eles. E esses dias eu estava lendo uma reportagem de alguns filmes que dois atores protagonistas não se falavam, não se conversavam. No set ali, por quê? Mas depois que acabava o set, eu virava para o canto do outro. Teve um que pediu, tira essa mulher. Teve um que falou, não suporto. Teve depois uma situação, um filme que foi chamado os dois para poder fazer o filme. Uma falou, não, com ele não volta a contracenar. Já contracenei lá, não quero voltar a contracenar. Mas ninguém sabe, ninguém percebe. Você olha assim um filme, que coisa linda, que harmonia entre os dois. Mas é o pau que estava entre os sets, né? Então, nós
Nós podemos ter revanches um com o outro, mas não podemos, por causa da revanche, me indisponibilizar de ajudar o outro em oração. Ainda que você foi magoado. O grande problema de magoar e de ser magoado é que tem gente que eu magoei porque ele fez comigo. Todo mundo tem razão no final, né? Não se coloca os dois assim, você vai ver que a roupa suja estava ali um tempão sendo mastigada e ninguém põe para lavar. Quando põe para lavar, todo mundo se manifesta. Em todas as orações faço a favor de vocês, sempre oram com alegria. O cristão maduro sempre faz orações e intercessões. Em seu lugar, uma intercessão humilde. Paulo se aproxima de Deus em todas as suas orações, fazendo súplicas. Ele pede, ele expõe as causas do povo na presença de Deus, apresenta a necessidade do povo diante do trono da graça. Humildemente chega como um suplicante diante de Deus, do Pai, para rogar pela igreja. Quanto mais intimidade com Deus, quanto mais humildade diante dele, quanto mais ousadia na oração, tanto mais dependência da graça. Nenhum homem pode conhecer a Deus ainda que permanece ativo e soberbo. Irmãos, é uma bênção. Ainda que eu tenha problema com o irmão Gilberto, eu não falo com o irmão Gilberto, não tenho a parte com o irmão Gilberto. Mas a gente, quando começa a orar um pelo outro, a nossa diferença vai diminuir, vai desaparecer, vai ser dissipada, entendeu? E a gente vai começar a ser mais humildes na presença de Deus. Vença a diferença usando aquela pessoa que você está com algum probleminha com ela. Amém? Coisa linda. É claro que a gente não tem dificuldade nenhuma, graças a Deus. Eu costumo brincar, falar, se alguém não gosta do Gilberto, não gosta de ninguém. Uma pessoa tão amável, tão amiga, tão companheiro. Eu falo, olha, quem não gosta do cara, não gosta mais de ninguém. Eu não, eu sou problemático. Eu tenho que me aperfeiçoar mais. Confesso a vocês que eu reconheço que eu tenho que mudar um pouco meus temperamentos e tudo, mas Deus está cuidando da gente. Por cada cooperação que você tem dado ao Evangelho, dentro de irmãos, amadurecimento é não abandonar a cooperação do Evangelho. Não abandonar a cooperação. Irmãos, por que tem crente que não cresce? Porque não quer fazer nada na igreja. Não quer rezar nada na igreja. Não quer se envolver nada com a igreja. Tem gente que fala, olha, eu dou meu dízimo, como me perdoa. Teve uma pessoa que falou, eu já dou meu dízimo, dou minha oferta, então eu não preciso ir participar do grupo de evangelização da igreja. Eu já vi isso, gente. Eu já vi isso. Pessoas vieram até mim conversar nas igrejas que a gente estava lá, eu falei, opa, que coisa! Então eu dou meu dízimo para você ir lá e você no meu lugar. Só que eu vou lhe dar a coroa e você não. Uma igreja madura nunca abandona sua cooperação ao Evangelho. O que é ser um cooperador no Evangelho? Embora Deus seja aquele que realiza todas as coisas com respeito à salvação do pecador, somos os seus cooperadores nessa bendita obra. E Deus quem abre o coração, mas é a igreja que prega a palavra. É Deus quem levanta obreiros, mas é a igreja que o sustenta. É Deus quem dirige a agenda missionária da igreja, mas é a igreja que dá o suporte aos missionários. Desde o primeiro dia até agora. A igreja tem que se preocupar o que precisa, o que falta, o que está necessitando, o que a igreja tem de necessidade, quais são as necessidades da igreja, quais são os problemas da igreja, como é que podemos ajudar melhor a igreja. Tem que se preocupar. Versículo 6. Estou convencido que aquele que começou a obra em vocês vai completar até o dia de Cristo Jesus. A igreja madura está sempre em aperfeiçoamento. A igreja que se acha pronta. Eu já ouvi isso muitas vezes. Gente, como eu já ouvi isso muitas vezes. Ainda amor. Teve um pastor, uma igreja grande lá na Baixada Fluminense. E ele falou, olha, eu não preciso mais que ninguém se converta. Eu já tenho bastante membro suficiente para poder fazer a obra de Deus. Eu falei, falou. Não preciso mais pegar o evangelho, palavra de evangelho, que já tem gente que fala aqui, eu só vou pregar aqui para uma pessoa aqui,
Eu vi isso, eu ouvi isso. Eu ouvi. Deus falou um pouco. Outros falavam em reuniões. Eu ouvi isso, ficar, irmãos, eu vou ver uma igreja como essa? Não, porque eu quero trabalhar, né, Miguel? Eu quero trabalhar, quero ganhar alma, quero evangelizar. Uma das coisas que mais me atormenta é estar de mão vazia. Não há nada pior alguém acreditar que não precisa de melhorias, aperfeiçoamento. Permite sempre que Deus aplique cada vez mais sua espiritualidade. Deus não é alguém que começa uma boa obra e abandona no meio do caminho. A trajetória não vai rumo a uma história incerta, cujo alvo e desfecho se perde na névoa. A história do mundo possui um alvo claro. O dia de Deus, irmãos, observe bem, quero falar para vocês, ainda que a humanidade não saiba, ainda que a humanidade não perceba, Deus está conduzindo a história para se encontrar com Ele. Deus está conduzindo os eventos para se encontrar com a sua presença com Ele. Ele um dia vai se manifestar e falar: eu vos trouxe até aqui, eu vos trouxe até a mim. E agora, como é que nós estamos? Como é que nos encontramos? Aí está o problema. A história da igreja possui um alvo, o dia de Cristo. Nós, qual é o nosso objetivo? Pregar o evangelho, anunciar as boas novas, ensinar a palavra de Deus, mas acima de tudo também me aperfeiçoar, me santificar para me encontrar com o Senhor Jesus. Tem um hino que fala: eu vou encontrar Pedro, eu vou encontrar Paulo, vou encontrar Abraão, vou encontrar Moisés, sempre conhece. Mas primeiro eu quero ver o Salvador. Conhecia, Daniel? Não? Conhece o Robson, não? Está lá, cristão. Eu um dia vou ver fulano, ciclano, beltrano. Mas primeiro eu quero ver o meu Salvador. Eu vejo gente falando: eu quero ir para o céu para encontrar logo com meu papai, com minha mamãe, encontrar meu filho. Gente, primeiro eu quero ver o meu Salvador. Meu pai está lá, é uma consequência. Paulo que está lá é uma consequência. Primeiro, o meu Salvador. A igreja madura está sempre em aperfeiçoamento ao nosso Deus. Nosso Deus é fiel. Deus é fiel em cumprir suas promessas, portanto podemos confiar que ele irá completar a obra que começou em nós, nos aperfeiçoando e nos guiando em sua vontade. Olha aqui que diz Paulo, Romanos 8, 29 e 30. Porque os que dantes conheceu, também predestinou. A palavra predestinou aqui é a palavra, não viver antecipadamente, é prognóstico. Conhecer antecipadamente, é prognóstico. Tem a palavra, duas palavras gregas, que a Bíblia traduz como predestinação. Uma é prognóstico e a outra é priorólio. Porque o que Deus conheceu também o predestinou para serem conforme a imagem de seu filho. Então Deus nos predestinou para sermos imagem de seu filho. Então olha só, qual é o primeiro objetivo de Deus na nossa vida? Nos ver a imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E o que predestinou também chamou. Olha só, eu quero que você seja igual a Jesus, mas também eu quero que você cumpra a minha vontade. E o que também chamou, aos que chamou também justificou, ou seja, nos santificou, nos salvou. A justificação aqui é o aspecto total da salvação, não é só justificação. Aqui Paulo está pegando um termo para compreendermos um projeto total, que é a santificação, que é a adoção, que é a regeneração, que é a adoção, que é a fé. E também glorificou. Olha só, glorificou. Quando é que vai ser a glorificação da igreja? Quando a igreja foi arrebatada. Então o objetivo de Deus qual é? Imagem do Filho, chamada,
aperfeiçoamento, justificação para a glorificação. Deus está nos aperfeiçoando para a glorificação. E aí Paulo fala que ele começou a boa obra, os aperfeiçoará até o final. Irmão, o final é o maior de todos. O final não é o fim do aperfeiçoamento, é o ápice do aperfeiçoamento. Se nós estamos caminhando para uma glorificação, nós temos que caminhar para fazer jus a esta glorificação. Se Deus está me conduzindo para uma glorificação futura, eu tenho que estar me conduzindo a essa condição que Deus está trabalhando. Então Deus não tem um final qualquer para nós. Não é um fim pleno, é um final que é de glória. Há uma glória reservada. Então eu não posso agir da mesma forma que eu me converti. Não quero aprender, não quero estudar, não quero ler, não quero orar, não quero fazer, não quero falar, não quero louvar, eu não quero entender, não quero. Eu tenho que entender, tenho que compreender, porque é uma glória no futuro. Então a glória de Deus inspira nossas vidas, nossas condutas espirituais. 7. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes, quer me prendam, quer defendendo ou confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudado todos vocês com profunda afeição por Jesus. Bons sentimentos trazem maturidade cristã. As dificuldades não são motivo para abandonar ou rejeitar. Versículo 7. É justo que assim me sinta perigoso, uma vez que os tenho no coração. Quer as correntes que me prendem, quer defendendo, confirmando o Evangelho, todos vocês participaram. 2. Ambos estão debaixo da graça de Deus. C. Saudade entre Paulo e a igreja. Havia entre a igreja e Paulo sentimentos bons uns pelos outros. A igreja dominada por ressentimento merece ser repreendida. A igreja, por exemplo, a igreja de Creta, é uma igreja difícil, problemática, mas a igreja de Filipe também era. Havia duas mulheres que estavam conversando entre si. Evódia falava: eu não tenho saudade de irmãos, mas eu tenho que me encontrar com a Sintique. Sintique falava: eu tenho que encontrar com a igreja, mas eu tenho que me encontrar com a Evódia. Podia fazer 2 cultos, um lá e Evódia para um culto, eu ia para o outro. Lembra, Guilherme? Vem, Daniel. Tem que dar o Daniel? Qual que o Daniel vai? O culto tal. Então vamos no outro culto. Para encontrar com o Daniel. Paulo repreende: para com esse negócio entre vocês. Que haja algum sentimento entre vocês. Para poder ter igreja madura, não igreja com picuinhazinha, igreja madura. 9. Esta coração que o amor de vocês aumente, olha só, aumente cada vez mais em conhecimento, percepção, para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis da teoria de Cristo, cheio de fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Uma igreja madura busca sempre novas aquisições, amor pelo conhecimento, ter percepções corretas, apto de discernir, mantendo a pureza, irrepreensível, cheio de fruto, tudo para a glória de Deus. Coisa boa, né? E aqui eu finalizo nossa aula. Amém? Amém. Vamos orar? Pai Celestial, Senhor, cada vez que a gente estuda, vimos em nós, Senhor, que há situações que precisam ser mudadas, modificadas, superadas, ó Deus, transpostas, ó Deus, que a gente aprenda a querer, a desejar o crescimento que vem de Ti para nós. Deus, queremos aprender a crescer, queremos aprender a desenvolver a nossa fé, a nossa militância aqui nessa terra, uns com os outros, sabendo, Senhor, vivemos uns com os outros, e até mesmo nisso a palavra, nos suportando, mas para o bem do Evangelho de sempre. Amém. Paulo fala: suportar uns aos outros. Não suporta, mas tem que suportar.